Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre um assunto do livro de vocês, intitulado Carro Magnético. Esse assunto está disponível a partir da página 44 do livro de vocês. Para iniciar a nossa aula, vamos ler comigo a história de Sofia? Ninguém explicou tão bem à humanidade sobre o movimento dos corpos, claro, do ponto de vista matemático, como o cientista Isaac Newton. Primoroso, Newton ainda atuou como astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo, deixando para as civilizações futuras a base para um verdadeiro legado de desenvolvimento científico e tecnológico. Newton, inglês, nasceu em 1643 e nos deixou em 1727, com a herança das 3 leis físicas mais famosas da história, as leis de Newton. A primeira ficou conhecida como Lei da Inércia, a segunda como Lei da Superposição de Forças e, finalmente, a terceira e a mais famosa, a Lei da Ação e Reação. Juntas, essas 3 leis são utilizadas para descrever, do ponto de vista mecânico, a dinâmica dos corpos, pois elas tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Depois das 2 primeiras leis, não foi tão complicado para Newton explicar como as forças entre 2 corpos se relacionam. Imaginemos um objeto qualquer que chamaremos de A. Esse objeto exerce uma força sobre outro objeto que chamaremos de B. Porém, B exercerá uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que no sentido contrário. Como as forças de cada objeto são aplicadas sobre corpos diferentes, elas não se equilibram. Podemos concluir que as forças sempre atuam em pares, nunca existirá ação sem reação, de modo que a resultante entre essas forças não pode ser nula, pois elas atuam em corpos diferentes. Assim, para toda ação, força sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação, força, de mesmo valor e mesma direção, mas com sentido oposto. Quero falar um pouco com vocês sobre o magnetismo, para que a gente possa entender posteriormente o funcionamento do nosso carrinho. Você já se perguntou o que é o magnetismo? O magnetismo é a capacidade de atração ou de repulsão conferida a certos objetos. E quando isso surgiu, professora? Pessoal, isso é muito antigo. A gente começou a saber da existência do magnetismo na Grécia, quando os gregos, na região da Magnésia, encontraram um mineral chamado de magnetita. Eles começaram a perceber que esse mineral, essa pedra, ela atraía algumas coisas e outras coisas ela repulsava. Foi daí o início do conceito do magnetismo. Ah, professora, onde eu encontro o magnetismo? O magnetismo a gente encontra naquelas fitas cassetes que a gente tinha antes, a gente encontra nos microfones, nos alto-falantes e em vários lugares, até mesmo por dentro dos nossos celulares, onde existem vários ímãs. Mas deixa eu te falar, eu citei sobre esse nome ímã já algumas vezes na nossa aula de hoje. Mas será que você sabe o que é um ímã? Está aparecendo aí agora na sua tela vários exemplos de ímãs. O ímã é um tipo de material que atrai outros objetos, ou seja, com o ímã nós podemos provar que o magnetismo realmente existe. Ah, professora, eu respondi que um ímã é aquele que minha mãe usa na geladeira, está correto? Sim, pessoal, está correto. Aquele ímã de geladeira é também um dos tipos de ímã. E deixa eu te falar uma informação muito importante. Todo ímã é composto por um polo norte e um polo sul, como está sendo exemplificado agora na sua tela. Outra informação bastante interessante sobre os ímãs é que polos do mesmo nome, eles sempre irão se repelir. Então, se a gente tiver polo norte com polo norte, não teremos uma atração, teremos uma repulsão. Polo Sul com Polo Sul, repulsão. É daí que surgiu aquela frase de que os opostos se atraem. Por quê? Porque quando temos polos diferentes, ocorre uma atração ao invés de uma repulsão. Mostrarei na sequência para vocês um vídeo do professor Amaral em sua live sobre o magnetismo, que mostra muito bem como isso acontece. Nesse ímã aqui, nós temos aqui um polozinho que está na cor azul, e agora eu vou para um ângulo melhor, tá certo? Que eu vou chamar de polo sul, e o vermelhinho que eu vou chamar de quem? De polo norte. Olha o que acontece, gente. Aqui nós temos aqui em azul o polo sul, e aqui eu vou colocar também em azul o polo sul. O que vai acontecer? Ó? Polo de mesmo nome, se o que, gente? Se repelem. Eu tenho aqui um equilíbrio entre a força
gravitacional e a força de repulsão magnética. Se eu inverter aqui essa polaridade, eu vou ter uma atração, como vocês estão vendo aí muito bem aí na nossa câmera. Vamos lá, para relembrar. Polos com o mesmo nome, ocorre o quê? Uma repulsão. E polos com nomes diferentes, uma atração. Guarda isso aí na memória, combinado? Outra informação bastante interessante sobre os ímãs é uma coisa que foi descoberta também há bastante tempo atrás. E se chama princípio da inseparabilidade dos ímãs. O que é que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que nós jamais encontraremos na natureza um ímã que contenha só um polo. Por exemplo, um ímã contendo apenas o polo sul ou um ímã contendo apenas o polo norte. Mesmo que a gente divida o ímã em várias partes, o que é que vai acontecer? Ainda assim, nós teremos o polo norte e o polo sul desse ímã. Digamos que eu pegue, por exemplo, esse ímã aqui do nosso livro. Aqui nós temos polo norte à esquerda e polo sul à direita. Se eu quebrar esse ímã ao meio e um ímã ficar sendo só o vermelhinho, por exemplo, ele ficará da mesma forma, polo norte à esquerda e aqui do outro lado nós teremos o polo sul. Guarda essa informação porque ela é bastante importante e vai aparecer também nas questões do seu livro. Está aparecendo agora na sua tela uma imagem que explica como isso acontece, o princípio da inseparabilidade de ímãs. Você já deve ter observado que o ímã atrai alguns materiais e outros não. Você sabe me dizer por que é que isso acontece e quais são os materiais que ele atrai para perto de si? Nós costumamos dizer, pessoal, que o ímã ele atrai apenas elementos ferros magnéticos. E o que é isso, professora? Os elementos ferros magnéticos são o próprio ferro, o níquel e o cromo. Por isso que se a gente tirar o ímã da geladeira da nossa mãe do lugar onde ela está e tentar colocar no plástico, por exemplo, ele irá cair. A gente costuma dizer que o ímã ele só se fixa em objetos onde os elétrons giram todos no mesmo plano e no mesmo sentido. Ou seja, os elétrons estariam ali extremamente organizados. Se tivermos um material, como o ferro, por exemplo, e o colocarmos dentro do campo magnético, seus elétrons irão agir da mesma forma que o ímã, como se o ferro fosse um ímã também. Assim, o ferro será atraído pelo ímã. Por ser fortemente atraído pelo ímã, o ferro é uma substância ferromagnética, assim como o cobalto e o níquel. Já outras substâncias, como o cobre, funcionam de forma oposta. Se colocarmos uma placa de cobre no campo magnético de um ímã, o efeito vai ser oposto e irão se repelir levemente. Desta forma, o cobre é considerado um material diamagnético, pois repele o ímã. E existem também materiais como o alumínio, que é um pouco atraído pelos ímãs. Quando colocados no campo magnético, apenas alguns elétrons alinham-se, fazendo com que o alumínio seja pouco atraído. Então, o alumínio é uma substância paramagnética, pois é pouco atraída. Uma curiosidade interessante, não precisa necessariamente haver contato com o metal, por exemplo, para que a gente possa sentir a força magnética. Ela pode acontecer à distância. Apenas se aproximarmos um objeto do outro, nós iremos sentir a sua atração ou a sua repulsão. Colocarei agora na sequência um vídeo que explica para vocês um pouco mais sobre o campo magnético. O ímã possui dois lados, que chamamos de polos, e é através destes polos que os elétrons movimentam-se ordenadamente. Chamamos esse ordenamento dos elétrons de formação de dipolos magnéticos. Os elétrons saem pelo polo norte do ímã e retornam pelo polo sul, fazendo movimentos circulares ao redor do ímã. Esta área ao redor do ímã, onde circulam os elétrons, chamamos de campo magnético, e é nela onde alguns metais podem ser atraídos. Uma curiosidade bem interessante, pessoal. Nós falamos no início da aula sobre a bússola, mas eu não entrei muito a fundo. Sabe por que a bússola funciona? O norte da bússola sempre irá apontar para o norte geográfico, e é lá que está o sul magnético. E é justamente esse campo magnético que nos explica, por exemplo, por que a bússola sempre aponta para o norte. Outra coisa que esse campo magnético faz no nosso planeta é o quê? É evitar que partículas extremamente perigosas vindas do Sol, por exemplo, invadam o nosso planeta. Geralmente, ele desvia essas partículas para os polos e daí é produzido um fenômeno bem conhecido chamado aurora boreal. Você já ouviu falar?
Vou deixar vocês curiosos. Lembrem de dar uma pesquisada sobre isso para entender como isso acontece e qual a influência do nosso campo magnético para a formação desse fenômeno tão bonito que muita gente tem vontade de conhecer, inclusive a professora Raquel. E aí, pessoal, deu para compreender um pouquinho melhor sobre o magnetismo e sobre o ímã? Vamos partir para a prática? Na aula de hoje, nós faremos apenas a atividade do livro de vocês. Já na nossa próxima aula, onde iremos encerrar esse assunto, eu irei passar para vocês uma proposta maker para vocês treinarem o magnetismo na prática, combinado? Vocês terão que responder as questões número 1 e número 2 da página 51 do livro de vocês. Leiam com bastante atenção, se precisar, revejam o vídeo para responder, combinado? Vocês precisarão responder a questão número 1, que se encontra na página 51 do livro de vocês, com a letra A e a letra B, assim como também continua na página 52 com a letra C. Prestem bastante atenção nas perguntas e respondam com bastante cautela, combinado? Vocês ainda terão que me enviar as respostas do número 2 e da número 3. Caso tenham dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que eu auxilio vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima semana. Lembrem, qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo. Um grande beijo. Tchau!